dá para a gente observar o jogo contra a Guiné como uma continuação do trabalho do Tite, de alguma forma, só que sem o Tite. Os jogadores muito parecidos, a forma de atacar, a forma de defender, os gols de bola parada, né, que sempre foram uma potência da seleção brasileira. Se você pensar também, até falei na nossa transmissão para São Paulo, o gol que o Rodrigo faz é de um perde-pressiona, né? O Richarlison é desarmado, mas na sequência já está o Rodrigo, e isso funcionou muito bem ao longo de toda a era Tite. E a questão também de como os jogadores se posicionam para atacar. Mas antes de falar disso, eu queria destacar uma abordagem de Guiné que me chamou a atenção e achei ousada, interessante, inteligente, que foi a marcação na saída de bola da seleção brasileira quando o jogo estava ainda 0-0. E vejam como o Casemiro, de fato, se tornou esse armador, né, ou continuou sendo esse armador, mas como ele teve dificuldades para fazer jogada. Esse é um lance que depois vira uma falta lá na direita do Danilo, em cima do Silá, que é o lateral esquerdo de Guiné. Mas o lance começa aqui. Olha o caixote aí que fez a seleção de Guiné na saída de bola brasileira. A gente está falando aí de 6 jogadores de Guiné num espaço reduzidíssimo de campo, levando o Brasil a ficar encurralado aqui no canto. Isso é legal, assim, primeiro para mostrar, olha, tem gente trabalhando firme e inteligentemente fora dos grandes centros, né, porque isso é treinado, evidentemente, e também houve uma avaliação de que o Brasil poderia ter dificuldade com isso, porque muitas vezes na era Tite, não é que muitas vezes teve dificuldade, mas muitas vezes quando os adversários pressionavam, o Brasil tinha alguma dificuldade. Só que nesses contextos, muitas vezes o Brasil lançava a bola em profundidade, e aí alguns adversários ficavam receosos de ter contra si as correrias de Neymar, de Richarlison, de Vinícius Júnior, Rafinha. Então, isso é legal que Guiné tentou fazer. Nesse lance, o Casemiro até recebe a bola na sequência, mas quando ele tenta inverter, trocar o lado da jogada, ele dá no pé do Silá, e o Silá carrega a bola e vai na direção do gol. Ele acaba sofrendo uma falta, e na sequência tem vantagem, ele erra o passe, esbarrando na questão técnica um pouquinho. Mas legal que Guiné fez isso, o Brasil soube sair, mas saberia ainda melhor se o Casemiro tivesse acertado o passe. E eu chamo a atenção também para o gol de Guiné, que começa no erro de passe do Casemiro. Para mim, o Casemiro não esteve bem nesse jogo, não jogou bem. E esse é o começo do gol de Guiné. Vejam, todos os jogadores de Guiné quase estão nesse frame, nessa foto, né? Então, tá postado em 4-4-2 aí nesse momento. Tá faltando só o lateral direito aqui. De resto, tá todo mundo com uma marcação bastante alta e fechando a linha central de passes. Aí eu destaquei, o redondinho em branco é a bola, porque não dá para ver, tá muito longe, mas aí o passe já saiu, ele vai no peito daquele jogador de Guiné, e aí sobem o lateral, o ponta abre o jogo, tem uma triangulação pelo lado, o Silá cruza do fundo e o Guirassy de cabeça faz o gol. Essa é a origem daquele gol. E aí, para destacar, Guiné ousada nessa marcação mais agressiva, Casemiro errando nesse passe, tal qual tinha errado ali naquele momento, e a formação ofensiva do Brasil naquele tradicional 3-2-5, ou aí até está num 4-1-5, né? Veja a linha e os jogadores muito espaçados lá na frente. Lá em cima o Rodrigo, aqui o Joelinton, aqui o Richarlison, depois o Paquetá e por fim o Vinícius Júnior. Muito espaçados os jogadores, isso é uma ideia, mas é uma ideia do Tite, que ele colocou na seleção brasileira num segundo momento, e que o Ramon não quis mexer. E não vou avaliar se ele deveria mexer ou não deveria, mas isso é uma continuidade. Nem nisso o Ramon quis, de repente, vamos testar jogar um pouquinho mais próximo, vamos testar um time com um meia e um ponta e não 2 pontas. Não. O que de um lado dá para entender, mas do outro, assim, realmente a gente não viu nada que já não tenha visto antes.